o atentado contra Trump, está todo mundo comentando as oportunidades da chamada extrema-direita nas eleições. Todo mundo aposta que com este atentado Trump consegue desempatar o quadro. As pessoas tendem a ficar propensas a ver na vítima a melhor pessoa. Bem, seja lá quem for o atacante, o agressor, mesmo que o agressor seja do Partido Republicano, Trump é agora a vítima, a melhor pessoa. Bem, junto disso, as análises políticas começam a trocar o nome Trump por extrema-direita. E depois fazem uma segunda troca. Começam a chamar Trump de fascista. E aí, repentinamente, toda a chamada extrema-direita vira fascista. Até aí, dá para ir engolindo todo esse processo semântico, essas transformações das palavras. Mas há um determinado momento que se dá um passo em falso, um escorregão semântico. É que quando se fala em fascismo, fecha-se a conversa. E o fascismo passa a ser o fascismo lá dos anos 20, 30, 40. E pronto, está feito o erro teórico. Eu vi hoje artigos daquele professor baiano na Folha de São Paulo, vi artigos do Hélio Schwartzman, vi artigos de várias outras pessoas e as pessoas começaram a perder a noção de que palavras não são meras palavras. Elas precisam dizer alguma coisa. Parece que é tanto tempo conversando com máquina, é tanto tempo que nós estamos sob inflação de signos e símbolos, com deflação de significado, que nós não nos damos conta que nós estamos numa maionese semântica. O que eu quero dizer com isso? É que o cara fala uma palavra e ele se esquece de que esta palavra tem um percurso histórico. Ele se esquece de que a semântica, ela é exatamente a nossa inserção na história. A sintaxe, os signos, eles nos tiram um pouco da história, porque eles ficam presos àquilo que há de menos mutável na língua. Mas a semântica não, a semântica é exatamente o mutável. Entenderam? Quando a gente fala em significado, a gente fala em mudança de significado. Todo mundo sabe que ninguém pode ficar falando qualquer coisa e achar que está sendo entendido, porque as palavras têm significados diferentes dependendo do lugar, do texto, do contexto, do episódio histórico, da referência. Poxa vida, né, gente? Então, fascista é um bom termo se você entender o que é o fascismo que você está chamando de fascismo. Mas se você está igualando aos movimentos de Hitler, Mussolini, a isso daí, pare, você está errado. Você está viajando numa maionese semântica. Você está perdendo a noção do que é uma boa hermenêutica, uma boa interpretação.
O movimento de extrema-direita de hoje não tem absolutamente nada a ver com Hitler, com Mussolini, com Franco, com Salazar. Aquelas pessoas, gente, pertenceram a um mundo capitalista que era outra coisa, que indicava outros parâmetros, que tinha um horizonte de conquistas a oferecer dentro dos quadros do mundo do trabalho, o mundo da produção. Os Estados Unidos, com o capitalismo liberal, produziam. A Alemanha, o Japão e a Itália, com o capitalismo fascista, produziam. O mundo do trabalho tinha uma aura. As utopias liberais, comunistas e fascistas, todas elas eram utopias do trabalho. Organizar melhor o modo como a gente trabalha, para trabalhar melhor e para produzir mais e para ter um horizonte melhor em termos de tecnologia, que daria felicidade. Isto não tem mais nenhum apego nos movimentos de direita de hoje. Primeiro, todos os movimentos de direita pertencem a uma ascensão do indivíduo. Em outras palavras, eles não pertencem ao liberalismo. Eles não estão oriundos do liberalismo, eles estão oriundos do neoliberalismo. Segundo, este próprio neoliberalismo tem uma vertente hiperradical que se chama anarcocapitalismo, que é, no limite, uma total distância do indivíduo para com o Estado. Terceiro, além do anarcocapitalismo e do neoliberalismo, há um neofascismo aí por conta de pautas ligadas aos costumes, principalmente a xenofobia e principalmente a algumas teses sobre aborto, sobre drogas, sobre machismo e feminismo. Sacaram? Então, o que se chama extrema-direita, que está com Trump na eleição americana, tem a ver com a confluência dessas três tendências. Trump não está de uniforme, com os braços erguidos, falando que vai criar um partido nazista. Trump está falando o contrário. Ele está falando que vai valorizar o individualismo americano. Trump não está falando da expulsão do mercado, né, de banqueiros dos Estados Unidos. Pelo contrário, ele é um aplicador do mercado financeiro. Então, será que não dá para perceber que as teses são completamente diferentes? Será que não dá para perceber que houve a Primavera Árabe? No Brasil houve 2013. Houve uma ascensão do individualismo pelo neoliberalismo, pelo anarcocapitalismo, e as pautas morais vieram do fascismo, mas sem o pedido de intervenção estatal pró-trabalho. Até porque, quem que quer trabalho? As pessoas não estão mais envolvidas com uma utopia do trabalho desde os anos 90. Os anos 90 começaram a fazer a decadência da utopia do trabalho. As pessoas estão envolvidas com a ideia de que todo mundo vai ser patrão, ou mini patrão, ou influencer. Inclusive alguns movimentos de esquerda. Perceberam? Eu estou cansado de falar isso a respeito do Bolsonaro. Estou
cansado de falar isso a respeito do Trump e do Steve Bannon. Tô cansado de dizer que a mesma coisa ocorre em vários aspectos da direita europeia. E tô cansado de dizer que o elemento que faz com que a gente ache que tem fascismo nisso tudo, e só fascismo, que é tudo fascismo, é a xenofobia, o racismo, gente, que é maior na Europa, que é grande nos Estados Unidos, mas que não tem no Brasil o apelo que tem na Europa e nos Estados Unidos, porque lá a questão migratória tá pegando. Portanto, gente, ninguém vai ser eleito nos Estados Unidos como Hitler. Ninguém vai desenvolver uma polícia secreta como a do Hirohito. Ninguém vai fazer discursos lá do Mussolini. Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Tá, é muita burrice não saber que esta direita, que nós chamamos de extrema direita, ela é diversificada e, mesmo quando ela se une, ela mantém uma diversidade interna. Ela mantém neoliberais, anarcocapitalistas e neofascistas juntos. Trump é o homem que consegue fazer aquilo que foi feito aqui em nome do mito, unificar essas tendências. Na Europa é outra coisa, gente. Na Europa é outra coisa, mas também lá há a união destas tendências. O fascismo tem uma ligação com o Estado, gente, que se parece em alguns aspectos com a social-democracia por conta de que ambas têm um veio nacionalista, uma ideia de uma utopia nacionalista do trabalho. Trump até fala em America Great Again. Trump até fala para a velha classe operária branca que perdeu apoio do Estado. Mas Trump não fala contra os banqueiros. Trump não quer construir um mundo em que o trabalho seja valorizado, como foi no fascismo. Trump quer construir um mundo dele, Trump, de um apresentador de TV que é influencer, palhaço e interessado só nele mesmo. É quase que um protótipo de um monte de jovens neoliberais ou anarcocapitalistas. Meu Deus do céu! Trump é herdeiro de uma exacerbação de Reagan e Thatcher. É mais fácil, olha só o que eu estou dizendo, é mais fácil os democratas, Biden, sustentarem guerra de Israel, sustentarem guerra da Ucrânia do que Trump. Trump não está interessado na America Great Again a partir de um Estado que tome conta dos americanos. Ele está simplesmente interessado que todo americano seja um vencedor como ele, Trump, é. Ou seja, através da exacerbação do individualismo que, na sua base, não tem mais o trabalho, mas tem a falcatrua. A ideia de burlar os impostos. A ideia de não ter nenhum apego ao patriotismo. Trump não tem absolutamente nenhum respeito pelas instituições de uma república, como Bolsonaro não teve. E enquanto se insistir em Trump fascista, e que agora, por conta do atentado, Trump está podendo fazer da eleição um golpe, enquanto se continuar nisso, vai se estar falando tanta
muita bobagem. As pessoas vão começar a ler coisas do nazismo, do fascismo e achar que vão enxergar Trump. Não vão. Não vão enxergar Trump. Trump não está ali. Meu Deus do céu. Será que a gente vai passar anos e anos falando isso e ver algumas bestas da imprensa não conseguirem entender que este conservadorismo que está aí, ele não é mais fruto de um mundo em que o trabalho era valor material e valor simbólico. O trabalho não é. Tá difícil, hein, gente? Tá difícil. Porque volta o raciocínio. É como se as pessoas tivessem se esquecido que aqui no Brasil, o movimento que empurrou Trump tinha pessoas completamente anti-Estado, tinham pessoas completamente a favor do Estado, tinham pessoas que eram ligadas a uma política do Paulo Guedes, uma política completamente neoliberal. Essa confluência, gente, essa confluência nova, ela é que dá o caráter para a nova direita, a extrema direita atual. Por isso que o Bolsonaro pode falar em nome da liberdade, por isso que o Trump pode falar em nome da liberdade, que a gente sabe que é a liberdade do capital, mas não é a liberdade do capital dos empresários, é a liberdade do capital de alguns empresários, de um certo tipo de empresário. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Quando é que vai entrar na cabeça dessas pessoas de olharem para o tipo de conversa que o Trump faz e o tipo de conversa que o nazifascismo fazia? Até o xenofobismo da direita hoje é diferente. Porque é um xenofobismo ligado à questão migratória e não ligado à questão bancária como era no passado. Quando se queria expulsar o estrangeiro, porque o estrangeiro era o elemento, né, que tomava conta dos bancos na Alemanha, por exemplo. Puxa vida. Puxa vida. É isso. Daqui a pouco a gente volta.